Olá, eu sou Kátia Larsen. Eu vim falar com vocês hoje sobre a mulher de hoje, a mulher que trabalha, a mulher que tem filho, a mulher que tem tantas tarefas e ainda assim cuidar de si mesma, cuidar de si, de se nutrir, de se amar, de dançar, de fazer, trazer de si mesma a essência do feminino, aquilo que a gente sabe no nosso íntimo, que de verdade nós carregamos dentro de nós, aquela delícia da alegria, de viver essa espontaneidade que é genuíno de nós. Mas antes eu vou falar um pouquinho de mim, do meu caminho, da minha jornada de vida até aqui. Bem, eu sou psicóloga, tenho muitas formações e caminhos, trajetórias pelas linhas diversas, tanto tradicionais como pelas linhas holísticas. Recentemente tenho ensinado também bastante sobre Theta Healing, uma técnica maravilhosa que tem curado muitas pessoas. Eu sou instrutora de Theta Healing e faço um monte de outros trabalhos também. Eu vou contar um pouquinho para você sobre a minha jornada de vida e como é que eu cheguei até aqui agora, para falar com vocês sobre essa mulher. Então, vou contar um pouco de como isso começou. Isso começou mais ou menos em 2001, quando eu tive a minha terceira filha. Então, eu sou mãe de 3 lindas mulheres. E com essa terceira filha foi aonde eu comecei a me conectar com esse feminino. Foi o momento que eu percebi uma necessidade muito grande de me conectar com a alegria, de me conectar com a gestação, de me conectar com a mulher e quem era essa mulher que trabalhava e ao mesmo tempo gerava vida, cuidava dos filhos. Então aí eu já tinha 2 filhas. Então foi aí que tudo começou, quando eu realmente entrei para a área terapêutica. Até então eu trabalhava na área empresarial. Vou contar também como é que foi a minha primeira gestação, para vocês entenderem que as coisas nem sempre foram maravilhosas. Então, a minha primeira gestação foi linda. Eu era uma pessoa, uma empresária, eu trabalhava com empresa, eu trabalhava em recursos humanos, com pessoas na área de recursos humanos. E aí eu engravidei. E foi um sonho, eu sempre, desde garota, eu sabia que eu ia ter pelo menos 2 filhas, mas tive a honra e o prazer de 3 lindas meninas e mulheres hoje serem minhas filhas. Quando eu engravidar da minha primeira filha, eu era uma pessoa muito diferente. É como se a minha vida, naquele momento, fosse um divisor de águas. Eu era aquela pessoa que acordava às 6 horas da manhã, ia para o meu trabalho, trabalhava em empresa, trabalhei em empresa durante 12 anos. Era aquela pessoa que cuidava da parte gerencial, a headhunter, que jantava com todos os executivos e selecionava pessoas, recrutava pessoas, trabalhava no mundo empresarial e amava o meu trabalho. Realmente era apaixonada e fiz muito sucesso logo muito cedo. Então, aos 25 anos, eu já era uma pessoa de muito sucesso nessa área de recursos humanos, bastante conhecida. Até que eu engravidei da minha primeira filha e fiz contato com uma parte de mim que estava completamente esquecida. Eu passei a minha vida toda focada para o trabalho, focada em ser bem, de ser bem-sucedida. Afinal de contas, a minha mãe, que era uma pessoa que queria muito que eu pudesse ter a minha independência, me ajudou, me incentivou no meu caminho para eu poder me tornar uma pessoa de sucesso. Pois bem, eu consegui isso. E aí engravidei da minha primeira filha. Era muito um sonho meu engravidar. Então, durante toda a gestação, eu fui uma pessoa feliz, até que eu comecei a perceber uma certa depressão, uma tristeza dentro de mim que eu não sabia de onde estava vindo. Mas isso foi melhorando. Nessa época eu morava nos Estados Unidos, então eu vim para o Brasil. Tive minha filha e então vivi o que a gente chama de depressão pós-parto. Olha, eu não sabia o que era isso. Para falar a verdade, isso foi um choque quando eu descobri que isso existia. Então eu estava tão desconectada dessa história que eu não tinha a menor ideia o que era depressão pós-parto.
Mas o que eu sentia é que a minha vida tinha acabado naquele momento. E ao mesmo tempo uma culpa absurda, porque minha filha linda do lado, então era isso que a gente chama assim de dualidade, um conflito interno entre por que eu não estava sendo uma boa mãe, por que eu estava triste. Então, minha história com a jornada dessa mulher que é hoje, que está aqui falando com você hoje, começou realmente ali, aonde eu percebi uma necessidade de me cuidar, de olhar para dentro de mim, de compreender o que é que todas aquelas emoções de tristeza estavam me falando, para então iniciar o meu processo de transformação. Minha filha nasceu e ela cresceu e ela é uma menina linda, uma mulher linda de 26 anos, independente, que me ensinou a levar esse olhar, esse coração para dentro de mim. Então essa foi a minha primeira lição. Aprendi que eu precisava olhar para mim, que eu precisava cuidar de mim. E aí veio a minha segunda filha, 5 anos depois. Essa foi aquela que me ensinou que eu tinha que cuidar dela. Então, vejam só, ela era uma menina já desde muito cedo extremamente inteligente, que falou antes de 1 ano de idade e nunca me deixou de sair perto dela. O que aconteceu? Eu tive que deixar o meu trabalho com a empresa. E aí eu criei meu próprio trabalho. Mas nesse momento eu descobri que eu queria alguma coisa a mais. Na verdade, para falar a verdade, eu nem sabia que eu queria alguma coisa a mais. A minha intuição, e essa que vive dentro de nós, essa essência feminina que verdadeiramente a gente tem, mas que esquece nesse mundo, nessa sociedade que a gente vive, foi aí que eu fui e tive que buscar como é que era ser mãe dessa menina que me queria 24 horas por dia do lado dela. Pois bem, então, eu descobri que eu precisava fazer algo a mais. Mas a minha ânsia de trabalhar, o meu prazer por trabalhar, por ser independente, que era tudo que eu sabia até então, também precisava dar vazão. Existia uma voz em mim que dizia que eu não podia ficar só sendo mãe. Também tinham crenças de que o que vai ser de mim, vou virar só mãe, vou cuidar das minhas filhas, acabou a minha vida. E como tudo nesse universo é perfeito, acontece da maneira como tem que ser, e quando nós entendemos o que a gente aprendeu com isso, e para que isso está servindo na nossa vida, aí sim você se conecta com a sua beleza. Você se conecta com aquilo que você veio fazer aqui, com o seu propósito de vida. Então essa minha filha, ela me ensinou a maternar, que ela me exigiu a minha presença. Ela não me deixava ficar com ninguém. Ou seja, ela não queria ficar com ninguém, ela só queria ficar comigo. Até hoje a gente tem uma relação muito junta. A gente troca muito e é maravilhosa a nossa relação, porque a gente é amiga uma da outra. Também sou muito amiga das outras. Mas essa daí, especialmente, ela exigiu muito essa mãe, que eu tive que nascer dentro de mim essa mãe. Como era que era ser mãe das minhas filhas. Porque até então eu era empresária, aquela que ia fazer seleção gerencial, que estava lá em turmas enormes de poderosos executivos, trabalhando e me sentindo a tal, me senti o máximo trabalhando com essas pessoas. E aí eu me dei conta de que, eu tinha um aspecto de mim que estava tão esquecido e que eu não tinha me dado conta de verdade o que era ser mãe e a beleza de ser mãe. Como é que eu ia achar ali naquele momento essa mãe? Então eu tinha que criar dentro de mim essa mãe naquele momento. Ao mesmo tempo, na minha vida, os meus pais tinham se separado, estavam vivendo grandes crises. Então eu também não contei com apoio nem de pai, nem de mãe, nesse momento dessa descoberta que eu não sabia o que era ser mãe. Bom, gente, vocês podem imaginar o que é uma pessoa com 2 filhas sem saber o que é ser mãe, sem ter ao menos a mãe de fato emocionalmente presente por conta de estar vivendo as próprias crises para te ajudar. O que é isso? Bom, eu sou filha única e não tinha também nenhuma irmã do meu lado para me ajudar, a não ser as minhas amigas que não entendiam como é que eu não sabia ser mãe tendo 2 filhas. Bem, e aí o meu caminho foi pela arte. Eu
deixei a empresa, deixei de trabalhar com recursos humanos e decidi que eu ia buscar um caminho mais sensível. Um caminho que eu pudesse, ao mesmo tempo, cuidar das pessoas, como psicólogo, como terapeuta, mas também que eu pudesse cuidar de mim. E aí foi aonde eu fui fazer uma formação em arte-terapia. A formação de arte-terapia foi o que me curou muito desse aspecto. Eu fui buscar essa mulher que não era só a donzela, a bela, a que seduzia, que tinha um marido ou que namorava, mas também a mãe. Aonde é que estava essa mãe dentro de mim? Toda mulher, mesmo sem ser mãe, tem a mãe dentro de si. Ela nasceu de uma mãe. Então, aonde é que isso estava em mim? Eu fui buscar os meus recursos. É como se fosse um deserto dentro de mim, onde eu estivesse furando para encontrar a mina verdadeira dos meus recursos. E foi o que aconteceu. Durante o processo de arte-terapia, eu fiz várias artes ligadas a esse feminino. Eu trabalhei com madeira, esculpi as três deusas, a deusa tríplice, o arquétipo da mãe, da mulher, da executiva, porque na tentativa de encontrar onde é que eu me integrava nisso. Depois eu trabalhei em vasos, eu pintava vasos pela madrugada dentro e eu nem sabia o porquê que eu tinha que fazer aquele processo. Então eu fui cultivando esse vaso, esse útero, esse lugar que é único na mulher, que é esse que acolhe, esse que cria, esse que gera. Mal sabia eu que, na verdade, eu estava cultivando o que era ser mãe. Então, eu sou muito grata a essa minha filha por ter me ensinado a ser mãe, por ter pedido para mim, para ser mãe. Então eu aprendi e esse foi a minha jornada onde eu comecei o trabalho terapêutico. Nasceu em mim a terapeuta, a curadora, que sempre existiu e que realmente começou a atuar a partir daí, desse lugar. Fiz a minha formação e todo o meu trabalho durante 3 anos, e os 3 anos de vida da minha filha, na verdade aí ela já tinha 4 quando eu me formei, 4 e meio, na verdade, eu fiz todo o trabalho dedicado para as mulheres. Em 2001, então, eu tinha um grupo de mulheres, eu trabalhava com uma outra pessoa, eu na época tinha 36 anos, e também trabalhava com uma pessoa em parceria de 65 anos. Então nós trabalhávamos com grupos de mulheres quando eu nem nunca ouvia falar em grupos de mulheres. Isso nasceu por uma necessidade autêntica e genuína de dentro de mim. Algo que eu precisava fazer para aprender a estar com as mulheres, aprender a maternar, aprender a conviver com as minhas filhas, aprender o que era aquilo. Não só isso, mas ao final desse curso, então, eu engravidei da minha terceira filha, onde meu trabalho já estava criado, eu já era uma terapeuta, comecei a trabalhar com as pessoas e essa gestação, ela me ensinou muito sobre a alegria feminina. Durante toda a gestação, eu trabalhei com o arquétipo da mulher, eu trabalhei com todos os mitos, eu aprendi sobre eles, eu trabalhei com arte, com alegria, com música. Foi uma gestação linda, onde eu passava, eu precisava comprar flores, ela me inspirava, era como se viesse de dentro. Todo lugar, toda esquina que tinha flores era um absurdo, eu tinha que comprar flores. Então eu me conectei através dessa gestação com essa energia linda do feminino. E minha filha nasceu comigo trabalhando com arte, com música, com cristais, com grupos, e ela sempre esteve perto, e eu amamentei essa filha com muita alegria, porque eu consegui unir o meu trabalho e também esse maternar. Então esse foi o meu aprendizado